Hoje, a gente vai analisar uma história que parece até um roteiro de filme, a transformação radical de El Salvador. Como um país que era literalmente refém da violência, conseguiu reescrever o próprio destino e em tempo recorde. Vamos mergulhar de cabeça nessa história para entender o que aconteceu por lá. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só bater o olho nesse contraste aqui. Olha só, até pouquíssimos anos, El Salvador era sinônimo de perigo, era a capital mundial do assassinato, o lugar mais letal do planeta. Hoje, a história é completamente diferente. O país é considerado o mais seguro da América Latina. Isso não é uma mudancinha sutil, né? É uma virada de 180 graus. Se a gente pudesse resumir essa transformação toda em um único número, seria este, uma queda de mais de 90% na taxa de homicídios. É um número que, sinceramente, parece impossível, quase inacreditável, mas que reflete a nova realidade nas ruas do país. A grande pergunta é, como eles chegaram a esse ponto? Bom, para entender essa paz, a gente precisa primeiro entender o caos. Então, vamos lá. A situação em El Salvador não apareceu de um dia para o outro. Foi uma bola de neve, sabe? O resultado de décadas e décadas de instabilidade e violência que acabaram criando o cenário perfeito para o crime organizado tomar conta de tudo. Olha, a linha do tempo é pesada. Tudo começa lá nos anos 80, com uma guerra civil brutal, super sangrenta. Aí, em 92, assinam um acordo de paz, mas o que sobrou? Um Estado totalmente quebrado e um vácuo de poder gigantesco. E quem ocupou esse espaço? As Maras, gangues que nasceram nos Estados Unidos e foram deportadas para El Salvador. Elas levaram junto uma cultura de violência extrema que culminou lá em 2015 nesse título tristíssimo de país mais perigoso do mundo. E se liga nesse dado, porque ele é simplesmente chocante. O período que era para ser de paz foi quase 2 vezes mais mortal que a própria guerra civil. Isso mostra o tamanho da tragédia que a população de lá enfrentou por 30 anos. Parecia que não tinha saída, que o país estava condenado a viver de joelhos para o crime. Só que aí, nesse cenário de total desesperança, surge uma figura que prometia não só apertar o sistema, mas quebrá-lo por dentro. Alguém que não tinha nada a ver com os políticos de sempre, Nayib Bukele. Ele sacou o jogo do mundo de hoje. Ele é jovem, carismático, usava as redes sociais com maestria para falar direto com as pessoas, sem filtro, sem intermediários. Ele construiu a imagem de outsider, sabe? O cara de fora do sistema, o único que teria coragem de desafiar os partidos tradicionais que, vamos combinar, tinham falhado por décadas. E aqui está o ponto-chave da história. A população não elegeu só um presidente, eles elegeram uma espécie de salvador. A expectativa em cima dele era uma coisa gigantesca, quase messiânica mesmo. Era a última esperança de um povo que já tinha perdido a fé em qualquer solução. No começo, o governo até tentou seguir a cartilha antiga de negociar com as gangues por baixo dos panos, mas um evento específico mudou tudo, e foi aí que começou a política de mão de ferro, uma guerra total, sem trégua contra o crime. Este aqui foi o estopim de tudo, o gatilho. Aquele acordo secreto entre as gangues foi para o espaço, e como retaliação, o país viveu um dos fins de semana mais sangrentos de sua história. A resposta do governo Bukele foi imediata, foi brutal e, bom, mudou El Salvador. A reação foi decretar um estado de exceção, e a partir daí, o que a gente viu foi uma verdadeira caçada humana que resultou na prisão de mais de 70 mil pessoas. Mas o que significa esse tal de estado de exceção na prática? Basicamente, significa que direitos fundamentais foram suspensos. O governo passou a ter o poder de prender gente sem mandado judicial, pessoas presas por tempo indeterminado, tudo isso em nome da segurança nacional. E o grande símbolo dessa nova era é esta mega prisão, o Secote. Ela foi projetada para ser um lugar de onde não se escapa nem em pensamento. As condições lá dentro são extremamente duras, com um objetivo muito claro, quebrar o poder e a moral das gangues de uma vez por todas. Claro que uma medida tão drástica assim ia gerar um debate gigantesco, né? E dividiu o mundo. De um lado, uma população que finalmente respira aliviada. Do outro, críticos internacionais super preocupados com a questão dos direitos humanos. Para quem vive lá, para o salvadoreio comum, o resultado é inegável. É a primeira vez em décadas que as pessoas se sentem seguras para andar nas ruas. Aquele medo constante que fazia parte do dia a dia simplesmente desapareceu. A paz finalmente pareceu se tornar algo real. Mas do outro lado, a crítica internacional vem com tudo.
Organizações de direitos humanos batem na tecla de que esse modelo é super perigoso, que abre um precedente para que inocentes sejam presos sem direito nenhum de defesa, e que todo esse poder concentrado na mão de Bukele pode transformá-lo em um ditador clássico. E este gráfico mostra perfeitamente o paradoxo da situação. Enquanto o mundo critica o autoritarismo, lá dentro do país, a aprovação dele é massiva, coisa de quase 90%. Parece que a população não está muito preocupada com os métodos, desde que o resultado seja de fato a paz nas ruas.